A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos meditar e refletir na sua santa palavra. Amém. Todos nós sabemos a importância dos exemplos, do como é importante, principalmente pais, serem exemplos para os seus filhos. Nós falamos sobre isso nos 2 últimos cultos. E tão importante quanto o exemplo é também a necessidade de disciplinar e corrigir os filhos. O texto de Hebreus fala sobre isso. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Tínhamos os nossos pais terrenos que nos corrigiam e nós os respeitávamos, diz o autor da carta aos Hebreus. Os limites, a disciplina e a correção são indispensáveis para que as nossas crianças se tornem adultos responsáveis, que tenham caráter, princípios morais e éticos bem fundamentados, que saibam lidar com as frustrações, com as adversidades da vida, que vivam a fé cristã no dia a dia. Infelizmente, existe hoje em dia uma corrente moderna, baseada em princípios ideológicos, filosóficos, um tanto questionáveis, dizendo que já não seria mais necessário disciplinar os filhos, não seria necessário corrigir, nem impor limites. O máximo que os pais deveriam fazer é orientar e direcionar os seus filhos em alguma eventual dúvida. Mas a decisão não importa sobre o que seja, deveria desde cedo ser das próprias crianças. Elas mesmas poderiam decidir o que fazer, o que não fazer, o que vestir, o que comer, se querem ou não querem estudar. Menino pode ser menina, menina pode ser menino, enfim. Aqueles que defendem essas ideias, eles dizem que as crianças desde cedo deveriam ter todas essas liberdades, todas essas escolhas por si mesmas. E aí muitas vezes pais que não concordam com isso são ainda taxados de opressores, de autoritários e por aí vai. E aqueles que repreendem seus filhos, ou quem sabe dão uma palmada pedagógica para discipliná-los, muitas vezes são até rotulados de criminosos. Agora reflitam comigo. Se uma criança estiver brincando com uma faca, ou se ela quiser enfiar algum objeto dentro de uma tomada de energia elétrica, vocês deixariam a criança fazer isso? Nós poderíamos até pensar, bom, deixa ela brincar, deixa ela se machucar, porque aí ela aprende. Mas dependendo do que ela estiver fazendo, talvez não fique apenas no machucar-se, talvez seja fatal. Por isso, pais que amam seus filhos, eles irão chamar a atenção. E nós também sabemos que muitas vezes as crianças, elas são insistentes, cabeça dura. E mesmo que os pais digam, não faz isso, elas vão continuar insistindo. Talvez seja necessário até aumentar o tom de voz. E quem sabe, dar uma palmada, uma chinelada, por que não? Eu não estou aqui estimulando, incentivando a agressão, mas eu estou falando de uma disciplina pedagógica. Palmadas pedagógicas aplicadas com amor, não para agredir, no intuito de que os filhos aprendam. E o sábio rei Salomão, no livro de Provérbios, ele disse: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Assim como a disciplina e a correção são importantes para proteger a vida física das nossas crianças, também a disciplina, ela é indispensável para preservar e fundamentar a vida espiritual das nossas crianças. O livro de Provérbios, novamente, nos diz: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Não castigo sem motivo, mas é quando realmente for necessário. Disciplinar, corrigir, impor limites aos filhos, colocá-los até de castigo quando necessário. Algumas palmadas pedagógicas, tudo isso são demonstrações de amor dos pais em relação aos seus filhos, mesmo que os filhos não compreendam isso naquele momento. Quem nunca foi repreendido pelos seus pais? Quem nunca foi?
E quando vocês eram repreendidos, disciplinados, colocados de castigo, vocês ficavam felizes? Vocês gostavam? É óbvio que não. E eu confesso que na maioria das vezes, absoluta poderíamos dizer, em que eu fui também disciplinado, colocado de castigo, eu confesso que eu não entendi aquilo naquele momento, quando eu era lá criança, adolescente. E muitas vezes, inclusive, eu pensava que meus pais estavam sendo injustos comigo. E eu acredito que vocês também tenham passado por isso. E geralmente a gente começa a entender o porquê eles fizeram isso quando nós também nos tornamos adultos. Quando nós nos tornamos responsáveis. E talvez existam coisas que a gente só entenda quando nós mesmos formos pais. Eu não sou o pai ainda. Então talvez tem coisas que eu até hoje não entendo direito. Então é assim que com o passar do tempo a gente vai entendendo as coisas. Mas hoje, apesar de na época eu não ter entendido algumas coisas, hoje eu agradeço a Deus por meus pais terem me disciplinado, por muitas vezes terem chamado minha atenção, por terem me colocado de castigo, repreendido, porque isso moldou o meu caráter. Isso me fez ser quem sou, um cristão agora, e seguir pelo caminho certo. Assim como os pais humanos disciplinam e corrigem seus filhos, também o nosso Pai espiritual, Ele disciplina e corrige a nós que somos os seus filhos. O texto de Hebreus diz, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o Pai não castiga? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Percebam que o autor de Hebreus aqui ele diz, ele dá a entender que se nós não somos disciplinados, então talvez nem sejamos filhos. Ou seja, a disciplina, a correção é uma característica fundamental daqueles que são filhos de Deus. E como afinal acontece essa disciplina? Como Deus nos corrige? Como Ele nos repreende? Isso acontece por meio de situações que muitas vezes nós não gostaríamos de passar. Problemas, conflitos, adversidades, doenças, enfim, situações que podem nos fazer sofrer. Deus não é o autor destes males que nos afligem. Tudo isso é consequência da rebeldia humana. Porque assim como crianças muitas vezes são rebeldes, cabeça dura, insistem em fazer o que não deveriam, assim nós muitas vezes também somos rebeldes. Muitas vezes insistimos em nossos pecados, às vezes em hábitos que nós sabemos que não são muito legais e que podem trazer consequências desagradáveis. A gente às vezes sabe, mas parece que é difícil a gente deixar de fazer. E isso muitas vezes pode trazer consequências. Percebam que não é necessariamente um castigo direto de Deus, mas pode ser uma consequência de algo, de um hábito pecaminoso que a gente tem. Algumas consequências podem ser diretas e imediatas, relacionadas a pecados específicos. Por exemplo, se nós temos um hábito de sempre mentir, isso uma hora vai trazer uma consequência ruim para a nossa vida. Infidelidade também vai trazer uma consequência ruim. Quem rouba, quem mata, imagina, traz consequências. Mas, em grande parte, as situações de sofrimento, as adversidades que nós enfrentamos, elas não estão relacionadas a pecados específicos, mas a queda em pecado como um todo. Paulo fala sobre isso em Romanos no capítulo 8, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Dor, angústia, sofrimento. As consequências do pecado nos fazem sofrer. Mas Deus usa esse sofrimento para o nosso bem. Deus converte esse mal em bem nas nossas vidas. Muitas vezes, sim, Deus permite que enfrentemos, passemos por algumas adversidades para que por meio delas sejamos disciplinados, assim como também pais disciplinam os seus filhos. Pode parecer contraditório, mas é sim justamente por meio de sofrimentos e dificuldades que Deus vai nos disciplinando e nos corrigindo, e assim Ele nos torna cada vez mais seus filhos. Como diz o texto de Hebreus,
Qual é o filho a quem o pai não corrige? Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não nos parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Assim como a repreensão dos nossos pais nos deixava tristes, não entendíamos. Também a disciplina de Deus pode nos deixar muitas vezes tristes. E talvez bastante tristes, dependendo do que nós estivermos enfrentando. Assim como muitas vezes não entendíamos o porquê dos nossos pais nos castigarem, nos repreenderem, podemos também não entender o porquê da correção de Deus. Por vezes é necessário que o tempo passe para que nós entendamos por que Deus nos disciplinou. Talvez nunca entendamos algumas coisas aqui neste mundo, mas de uma coisa nós podemos ter certeza: toda disciplina sempre será para o nosso bem, mesmo que a gente nunca entenda. Por meio da disciplina, Deus quer nos aproximar dele. Deus quer nos fazer reconhecer o quanto somos inteiramente dependentes dele. Por meio da disciplina, Deus nos fortalece na fé. Por meio da disciplina, Deus nos fortalece na luta contra os desejos pecaminosos. Ele estimula a nossa vontade de ajudar aqueles que precisam. E esses são justamente os frutos da justiça produzidos por aqueles que experimentam a disciplina de Deus. Essa disciplina nos torna cristãos mais maduros. Lamentavelmente, nos dias de hoje existem muitas teologias distorcidas afirmando que se você for um cristão fiel, se você tiver fé, nada de ruim vai lhe acontecer. Deus vai protegê-lo, Deus vai guardá-lo e não deixará que nenhum sofrimento o atinja. Isso não apenas contraria o que está escrito na Bíblia, mas é diabólico, poderíamos dizer. A escritora e missionária cristã Elisabeth Elliot, ela escreve o seguinte em um dos seus livros: se eu exigir que Deus haja de modo a satisfazer a minha ideia de justiça, estarei destronando-o do meu coração. Esse é o mesmo Espírito que provocou: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Existe descrença e até mesmo rebelião no coração que afirma: Deus não tinha o direito de fazer isso. Quem somos nós para questionar algo que Deus faz, mesmo que a gente não entenda? Voltando de novo àquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Deus permitiu. Deus não foi o autor, já faz um bom tempo. Mas é algo que a gente fica assim, por quê? Tem muitas coisas que não têm resposta. As palavras aqui de Elisabeth Elliot, elas são fortes, mas elas justamente combatem esse falso pensamento de que se eu tiver fé, estarei imune de todo mal. Nenhum mal vai me acontecer. Isso não é bíblico. E Elisabeth Elliot, ela não fala como alguém que só entende da teoria, como alguém que talvez nunca tenha passado por uma situação difícil. Pelo contrário. A Elisabeth Elliot teve o seu próprio marido assassinado. O marido dela, mais 5 amigos dele. Enquanto eles realizavam um trabalho missionário numa tribo indígena bastante hostil. Fé e fidelidade não faltaram a esses 5 missionários. Mesmo assim, eles foram mortos. Deus não foi o autor disso, mas de alguma forma Ele permitiu. Por quê? Eu não tenho a resposta. Ela não tem a resposta. Elisabeth não tem a resposta. Ninguém tem essa resposta. O próprio hino, eu não sei exatamente a história do hino que nós cantamos. A letra dele é maravilhosa, o hino antes da mensagem. E ele também está relacionado a uma grande perda que uma mulher teve. Eu não sei exatamente a história, eu acabei não pesquisando isso. Mas ele também é um hino de consolo diante de uma tragédia muito grande. Onde a pessoa, apesar de não entender, ela se apega a Deus, ela confia. E é o que nos resta. Deus continua sendo Deus, o nosso Pai espiritual. Ele nos disciplina, Ele nos corrige, por mais incompreensível e doloroso que isso possa parecer em alguns casos. E se nós respeitávamos a disciplina e a correção dos nossos pais humanos, será que então também não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos?
É o que argumenta o autor da carta de Hebreus. E também o próprio Deus nos traz o consolo através das palavras do salmista no Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Quando pais humanos disciplinam seus filhos, eles não fazem isso por gosto. Pais não disciplinam seus filhos porque sentem prazer em vê-los sofrer, em vê-los chorando. Não. Eles fazem isso por amor. Porque sabem que de alguma forma eles precisam fazer isso para o próprio bem dos seus filhos. Para que eles cresçam com responsabilidade, com princípios, com caráter. E assim também Deus. Quando Ele nos disciplina, Ele não sente prazer com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Mas Ele sabe que muitas vezes precisamos passar por algumas coisas para que nós permaneçamos unidos a Ele. Quando nós sofremos, Deus mesmo sofre com a gente. E esse é o grande diferencial da religião cristã. Todas as demais religiões inventadas pelo ser humano apresentam todas as demais religiões inventadas pelo ser humano apresentam uma divindade distante. Uma divindade que está ali longe e o ser humano, de alguma forma, precisa satisfazer a vontade desse Deus. Seja através de sacrifícios, seja através de oferendas, de meditação, de contemplação, de uma vida moral regrada. E se o ser humano não fizer assim, essa divindade pode irar-se, pode ficar furiosa e pode querer descontar a sua ira no ser humano. E muitas vezes essas religiões, elas explicam o problema do mal, dos problemas, as dificuldades, o sofrimento, como se fosse tragédias, catástrofes, como se fosse aquela divindade irada com o ser humano. E para que essa ira seja aplacada, novamente, mais sacrifícios, mais oferendas, uma vida moral mais elevada e assim por diante. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus da religião cristã, é um Deus totalmente diferente. É um Deus não distante, é um Deus próximo, relacional. Não um Deus da ira, não um Deus pronto para castigar, mas um Deus do amor. Um Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, que colocou o primeiro casal da humanidade num lugar maravilhoso para que pudessem ali viver, onde nada lhes faltava. E mesmo quando eles desobedeceram a sua única ordem, Ele não virou as costas, Ele não os abandonou. Ele mesmo disse, agora eu vou resolver o problema para vocês. Eu vou enviar o meu filho. E foi o que Ele fez. Não foi uma solução fácil. Ele precisou sacrificar o seu único filho. Jesus Cristo, Deus igual ao Pai, que se tornou um frágil ser humano, assim como nós. Para tomar sobre si a maior das disciplinas, o maior dos castigos que nós merecíamos. Uma disciplina e um castigo que nós sucumbiríamos, mas Ele tomou sobre si. Porque Jesus era o único que tinha as virtudes, as qualidades necessárias para satisfazer as exigências da vontade divina. E Ele não precisava ter feito isso, mas Ele fez, porque nós precisávamos, para que nós novamente fôssemos reconciliados com o Pai. E aí nós temos uma diferença gritante entre todas as demais religiões e a religião cristã. Nós temos um Deus que não pede que a gente vá até Ele, mas um Deus que vem até nós, que desce a nós, que faz o impossível em nosso lugar. Em Cristo Ele vem a nós e nos reconcilia consigo mesmo. E ninguém, por isso, justamente por isso, ninguém sabe melhor o que é sofrer do que o próprio Deus. Porque não existe dor maior do que entregar à morte a vida do único filho. Uma morte completamente injusta em favor daqueles que nada mereciam, daqueles que se autodeclararam inimigos, nos quais eu e vocês estamos inclusos. Nós, quem sabe, poderíamos até fazer alguma coisa semelhante por uma pessoa muito amada, por um familiar, um grande amigo. Mas será que nós seríamos capazes de fazer alguma coisa assim por um inimigo? Mas Deus fez. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5, quando ainda éramos seus inimigos, Ele nos fez amigos dele por meio da morte do seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, neste mundo a fé cristã sempre estará ligada à cruz e ao sofrimento. A
à dor. A fé cristã está ligada à cruz de Cristo. Mas é essa mesma cruz de Cristo que também nos traz a graça do perdão e da salvação que Cristo conquistou. Sim, essa é a boa nova, a teologia da cruz, a teologia bíblica. Uma cruz que, além de nos trazer perdão e salvação, ela nos abre as portas do céu. Um lugar onde já não existirá mais nenhum tipo de dor, nem adversidade, nem sofrimento, nem luto, nem morte. E através justamente da disciplina que Deus aplica sobre nós, aqui neste mundo, é que nós somos colocados para dentro da porta estreita. Uma porta que por nós mesmos jamais conseguiríamos entrar. Mas a disciplina de Deus, o Filho de Deus, ele nos coloca para dentro do caminho. A porta estreita que abre o caminho para o reino celestial. Um caminho no qual nós somos guiados pelo Espírito Santo, que através da palavra, do batismo e da Santa Ceia, nos mantém firmes na fé, em todas as situações, mesmo naquelas que talvez a gente não entenda. Por isso, jamais desprezemos a correção que vem do Senhor. Nem desanimemos quando formos repreendidos por nosso Pai Celestial. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a todo filho a quem Ele aceita. Amém.